Bom dia! Aqui é a professora Jéssica e hoje eu vim contar para vocês uma história. Mas antes de nós iniciarmos a nossa história, vamos cantar a nossa música para a hora da história. Vamos lá? E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, todo mundo vai gostar. E tralalalala, e tralalalala. A história que eu vou contar para vocês hoje é a história da Chapeuzinho Amarelo. Essa história quem escreveu foi o Chico Buarque. Era a Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia, não subia em escada e nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava de nada, nem de amarelinha. Chapeuzinho Amarelo tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra e nunca apanhava sol, porque tinha medo de sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não se ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era a Chapeuzinho Amarelo. Mas de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, num buraco na Alemanha, cheio de teias de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mas mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do lobo. O medo do medo de um dia encontrar o lobo. Um lobo que não existia. E a Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim: carão de lobo, jeitão de lobo, olhão de lobo e principalmente um bocão de lobo, que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas cheinhas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que a Chapeuzinho encontrou o lobo, ela foi perdendo o medo do lobo. Perdendo aquele medo de um dia encontrar o lobo. Foi passando então aquele medo e ela foi ficando só com o lobo. E depois, olha só ficou o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para ele, só que sem medo dele. Ele ficou envergonhado, triste, murcho,
branco azedo. Porque um lobo tirado o medo é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. O lobo ficou chateado. E ele gritou: "Eu sou um lobo!" Mas a Chapeuzinho, nada. E ele gritou: "Sou um lobo!" E a Chapeuzinho deu risada. E ele berrou: "Eu sou um lobo!" E a Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa, e ele gritou bem forte aquele seu nome de lobo, umas 25 vezes, que era pro medo da garota ir voltando e ela saber com quem ela estava falando. Lobo, 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 lobo. Ai! Chapeuzinho disse: "Para, assim, do jeito que você está." E o lobo, parado assim, do jeitinho que ele estava, já não era mais um lobo. Era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque ela sempre preferiu o bolo de chocolate. Aliás, agora ela come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, depois trepa em árvore, rouba fruta, joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. E mesmo quando ela está sozinha, ela inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que tinha. O raio virou Oraí, barata é Tabará, a bruxa virou Jabru e o diabo virou Bodiá. Ah, e os outros companheiros da Chapeuzinho são o Gandrã, o Jacoru, o Baratantu e o Pão-bicho-pá. E todos os monstros. Essa é a Chapeuzinho amarelo. E agora